Atenção, este é um canal focado em pesquisas sobre o Mazzaropi. E não espere vídeos curtos, pois aqui não é o Kawaii. Mazzaropianos, vocês sabiam que Mazzaropi foi pro paredão de perguntas e respostas numa famosa revista? E ele deu muita patada em muita gente ali? Você quer ver que matéria foi essa? Então, venha comigo depois da vinheta. Mazzaropianos. Bom, vocês? Eu sou o Thiago Taraíra, estou aqui novamente no meu canal Coisas de Jeca, trazendo informações e curiosidades sobre nosso eterno Jeca Mazzaropi que ninguém vai trazer aqui jamais. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma matéria onde Mazzaropi literalmente foi pro paredão e metralhou muita gente com suas respostas. Amei as respostas do Mazzaropi. E a revista é exatamente essa. Revista Manchete, de 18 de julho de 1970. E antes de começar, Mazzaropianos, só peço para vocês metralharem o like embaixo, sem dó, para me ajudar a dar relevância aos meus vídeos aqui no YouTube. Se você quiser colaborar com o canal de outra forma, tem o Pix aqui em cima. E a partir de R$1 que seja, você já estará me ajudando a continuar essas pesquisas mazzaropianas que ninguém trará para vocês aqui no YouTube jamais. Mazzaropi no paredão, Sou gente, não sou fenômeno. E não quero que ninguém me estude. Só que depois que ele morreu, foi muito estudado por vários escritores e principalmente por alunos de faculdades. E até hoje é estudado, hein? E além de livros, Mazzaropi foi teses de doutorado. Mistura de Buster Keaton, Chaplin e Cantinflas. O mais autêntico dos cômicos de chanchadas do cinema nacional. Dividem-se hoje radicalmente as opiniões em torno da arte de Mazzaropi, mas todos estão de acordo numa coisa: ele é um mestre de bilheteria, produtor, ator e praticamente diretor de todos seus filmes. Mazzaropi é um complexo como empresa e como fenômeno de comunicação. Recusa, no entanto, qualquer dessas qualificações. Prefere continuar sendo visto como o Jeca puro e sagaz de suas fitas. E no paredão de Manchete, ele deixa claro que continua faturando firme e forte. E eu gostei muito dessa foto do Mazzaropi. Nunca tinha visto em lugar nenhum. Ele bem feliz, bem alegre. Eu achava bonito os dentes do Mazzaropi, bem branquinhos e certinhos. Eu até pensava que era dentadura. O primeiro que começa a perguntar é Oswaldo Massaini, que foi produtor de 3 filmes do Mazzaropi e por ser ganancioso, perdeu o Mazzaropi, tivesse pago os 4 milhões de cruzeiros na época que Mazzaropi exigiu para ficar com ele, e no fim Mazzaropi montou a Pan Filmes, né? Se lascou e deve estar girando no caixão até hoje, de arrependimento, o tal do Oswaldo Massaini. Sendo você um artista eminentemente popular, como explica a diferença de público entre o Norte e o Sul? Já que o primeiro, ele é bem menor para seus filmes, foram-se os tempos em que o Norte era mais fraco. Hoje lá tem o mesmo público do Sul. Acredito que havia falhas de lançamento e distribuição de meus filmes naquela região. Até que ponto a opinião da crítica pode influir nos resultados de seus filmes? E por que ultimamente ela resolveu referir-se mais frequentemente ao seu trabalho artístico? A crítica nunca influiu em meu trabalho. Eu é que tento descobrir se há alguma falhas. Tenho por hábito entrar incógnito no cinema como um espectador comum e vejo por que o público não ri desta ou daquela piada. Qual a falha que houve onde o sistema de som apresenta deficiências? Aqui confirma aquele fato que está publicado em vários livros de biografia que eu tenho aqui do Mazzaropi, que Mazzaropi entrava sorrateiramente em um cinema qualquer onde estava passando um dos seus filmes e ficava observando se alguém ria da piada ou vaiava. Aqui vocês comprovaram que isso não é lenda. E tudo é consertado no próximo filme ou na próxima cópia. Quanto à crítica se interessar pelas minhas atividades, acho que um pequeno grupo de pseudos intelectuais quer me transformar em um fenômeno de comunicação. Não sou nada disso, sou apenas gente
e não quero ser estudado por ninguém. Queriam inclusive que fosse dar aulas de comunicação, mas eu não quero saber dessas coisas. Mazzaropi não queria ser professor de ninguém. Inclusive ele não ensinou ninguém pra ficar em seu lugar na Panfilmes, né? Agora quem fará as perguntas é Valdemar Seissel. Era nada mais, nada menos que o palhaço Arrelia, e que também ingressou na TV em 53. E sabemos que o primeiro cômico a entrar na TV brasileira foi Mazzaropi. Você começou sua carreira em circo. No circo, foi mais importante o dinheiro ou a experiência? Quais são as vantagens do rádio e TV sobre o circo? É lógico que, artisticamente falando, no circo, meu caro Arrelia, o mais importante foi a experiência de entender e ser entendido pelo público. Foi nessa convivência com a gente humilde que adquiri condições de entender o povo, graças ao que pude me lançar ao personagem que me consagrou. No rádio e TV, corre mais dinheiro e o artista se projeta mais. Mas no circo, de dentro do picadeiro, vemos o povo mais de perto. A serragem é menos sofisticada que as luzes dos spots. O circo é o nosso mundo ternura, de criança, Por que você é tão comercial nos seus filmes? Agora vem uma das primeiras patadas do Mazzaropi. Você tem razão, faça um cinema comercial e industrial. Conhece alguma fórmula de sobrevivência no cinema sem esses dois aspectos? Meu ideal é preparar, como já disse, as bases da indústria cinematográfica brasileira independente. Quando você trabalhava no circo e na TV, dava espetáculos a troco de palitos de fósforo, como em cirquinhos de crianças? Toma! Eu falo pra vocês, tem muitos artistas na época que eram entrevistados por essas grandes revistas da imprensa, queriam se mostrar intelectuais, queriam se mostrar conectados com a moda da época. É aí que a gente vê, né? Agora quem faz as perguntas é o tal de JG de Araújo Jorge. Ele era um poeta. Você não é propriamente aquele Jeca labotiano, resíduo de nossa miséria, mas o Jeca brasileiro, astuto e inteligente, misturando ignorância e sagacidade na mesma paisagem de abandono. Você criou o seu tipo, ou sente-se realmente por dentro Mazzaropi Jeca? De tantos anos interpretando o homem do campo em seus diferentes sentimentos, hoje estou bem por dentro. Gostei de sua pergunta, pois dá-me a oportunidade de dizer que amo o Brasil. Tenho verdadeira paixão por nossas paisagens, mesmo de abandono. Sinto-me Jeca. Cada um de nós tem um pouco da ingenuidade e pureza do Jeca dentro de si. Sou seu fã sem qualquer restrição. Acho que você é uma mistura de três grandes cômicos: Buster Keaton, Chaplin e Cantinflas. E isso não o impediu de criar um humor nosso, sertanejo, tragicômico, rico pelas situações e por sua imaginação. Você se considera um autodidata ou reconhece influências de algum artista, cineasta ou diretores estrangeiros? Não sofri nem sofro nenhuma influência de ideias estrangeiras, pois a cultura brasileira é muito arraigada dentro de mim. Não sou autodidata, não procurei e nem procuro me intelectualizar. Tudo o que sei, aprendi com a vida e continuo sempre observando a vida, pois ela é a minha grande faculdade. Aqui que vocês verem que até os grandes pensadores da época, como esse JG de Araújo Jorge, que era um grande intelectual daquela época, identificava Mazzaropi como uma mistura de Cantinflas, Buster Keaton e Chaplin. Uma vez foi comentado naquele programa de pseudo-intelectuais chamado Manhattan Connection, que passava na Globo News, e eles quiseram tirar sarro de Mazzaropi por serem tão intelectuais, aqueles velhos carcomidos pelos piolhos. E quem estava assistindo nesse momento, esse programa, era o grande violeiro Renato Teixeira. E ele quis jogar o controle remoto na TV de raiva que ele ficou. Eu estava em casa assistindo televisão, assistindo aquele Manhattan Connection. E tava o Nelson Motta, que é um jornalista, eles estavam falando sobre Chaplin. Aí, num determinado momento, alguém citou Cantinflas. Aí o Nelson Motta vira e fala assim: pô, peraí, nós estamos falando de Chaplin, vocês vêm falar de Cantinflas, daqui a pouco vocês vão querer falar de Mazzaropi. Quando ele falou isso, a sola do meu pé esquentou e veio subindo um calor aqui. Sabe aquele quando você vai sair na porrada, na briga? Aí eu peguei o cinzeiro, aí que eu lembrei que eu tinha acabado de comprar a televisão, mas eu ia jogar o cinzeiro na televisão. Agora quem faz as perguntas é Clísares Pereira de Sá. Era um empresário da época. Procurei alguma coisa sobre esse homem, mas simplesmente parece que desapareceu. Não tem nada falando desse homem na internet, em lugar nenhum.
quais as vantagens e desvantagens para o cinema nacional na coprodução com países estrangeiros? Até hoje não pensei nesse assunto. Particularmente, a coprodução só poderia interessar-me se eu tivesse propostas de grandes firmas, mas as grandes não precisam de mim. Então por que dois pobres numa porta só? Já li várias críticas suas ao chamado cinema novo. Você acredita que o cinema acadêmico tenha mais arte que o novo? Não critico o cinema novo. Deve ser interpretação diferente, ou talvez eu não tenha me expressado bem. Todos que fazem um filme o fazem como o melhor das intenções. É claro que o cinema acadêmico tem uma produção muito mais cara. Agora quem faz as perguntas é o tal do Bernardo Fedorowski. Na verdade tá errado o nome dele aqui, Bernardo Federowski. Ele era maestro e também trabalhou nas Associadas, que era a Rede Tupi, fazendo o programa de música da época. Muita gente critica a música sertaneja, alegando sua pobreza e primitivismo. Porque você, sendo um artista com penetração em todo o Brasil, não contribui para a melhoria desse tipo de música, apresentando-a em seus filmes mais elaborada e desenvolvida? Maestro, tenho feito isso em todos os meus filmes. Embora não seja cantor, sempre fui acompanhado em todos os meus filmes pela maioria dos professores de teatro municipal de São Paulo, sob a regência do maestro Hector Lainha Fieta. Eles dão toda a assessoria musical às minhas trilhas sonoras. Sempre procurei contribuir para o desenvolvimento da música regional brasileira. Não sendo cantor, gravei discos usando meu prestígio como cômico para penetrar com uma música bem elaborada nas camadas populares. Essa turma da época, com esse pensamento de querer modificar e modernizar a música caipira da época, que já está eternizada, é de lascar, não? Pelo amor de Deus. Por que você não entrou em TV, já que recebeu inúmeras e poupudas propostas? Sua presença na TV não daria uma excelente chance para um programa tipicamente brasileiro, com nossa música, nossos costumes, reavivando nossa cultura? Prefiro continuar dando minha colaboração ao cinema brasileiro, maestro. Com isso, sou mais útil à coletividade. O governo federal está decididamente nos auxiliando com o Instituto Nacional do Cinema, ou seja, o INC, que depois, hoje em dia, virou a Ancine, e a Prefeitura de São Paulo também. Nosso trabalho agora é criar a infraestrutura da indústria cinematográfica brasileira. E por isso que estou comprando câmeras, montando estúdios, tentando formar uma mentalidade bem profissional no meio cinematográfico. É pena que não ocorreu isso. Tudo que Mazzaropi construiu foi destruído por 15 canalhas de primos desconhecidos, e a turma da época só queria saber de fazer pornô chanchada, que é uma porcaria de um cinema baixo nível e lixo em todos os sentidos, que não contribuiu em nada para o cinema brasileiro. Essa é a pura verdade. Tanto que quem produziu e gravou pornô chanchada, hoje em dia tem vergonha de falar que gravou esse tipo de filme, né? Agora quem faz essas perguntas é o tal de Maurício Capovilla, que era um cineasta. E cineasta da época, você sabe que eles gostavam, né? Era de cinema novo. De que forma você reagiria a um convite para trabalhar num filme de Glauber Rocha? Dependendo da história e do papel, eu trabalharia num filme de Glauber Rocha, caso fosse convidado. Você seria capaz de fazer um filme com um final infeliz? Era o típico pensamento de cineastas, que até hoje existe, né? De fazer filme porcaria de final infeliz, e para fazer o público sair chorando de raiva, de ódio, pegar nojo da película depois. Não faço os filmes com final infeliz, porque meus espetáculos são para divertir a família brasileira e não um comício. O meu objetivo é levar alegria a todo mundo. Toma! Agora quem faz as perguntas é uma atriz chamada Rossana Guessa. Ela é uma atriz ítalo-brasileira e está viva até hoje. Você se sente realizado artística e financeiramente com o personagem que criou? Você, como atriz de teatro, deve conhecer bem a nossa história. Apenas deve estar esquecida de como comecei, porque não era de seu tempo. Não fui eu quem criou o tipo, e sim Sebastião Arruda, o mais famoso ator regional que tivemos, em sua fase de glória nos principais teatros de São Paulo e do Rio. O tipo humilde, confesso, que é o que mais me agrada. Quanto à realização financeira, vou ser sincero, não dou importância ao dinheiro. Gosto de tê-lo para fazer sempre um cinema cada vez melhor. Tanto que essa atriz só fez uma pergunta depois dessa cacetada na cara. Sabendo que Mazzaropi sempre idolatrou Sebastião Arruda, e está publicado em todos esses livros aqui sobre o Mazzaropi, e Sebastião Arruda foi a pedra fundamental para a criação e o start da composição de seu personagem Jeca. E eu já gravei vídeos falando sobre Sebastião Arruda.
e vou deixar um deles aqui. Agora quem faz as perguntas é um tal de Gilberto de Pierro, que era colunista de vários jornais e revistas da época e está vivo até hoje, participando de podcasts aqui no YouTube, para vocês terem ideia. Você é hoje um dos mais ricos artistas nacionais. Seus filmes dão muito dinheiro, mas você sempre procura não falar sobre isso. Dizem que a expressão imposto de renda chega a lhe dar tremedeiras. Seja sincero, quanto você ganha hoje por mês, em média? A maldita pergunta dessa turma da época. Queria saber quanto o Mazzaropi ganhava. Era a mesma coisa que falar pro Mazzaropi: me dê um soco na cara. Em princípio, não sei se sou um dos mais ricos artistas brasileiros, mas se fosse, trabalhei toda a minha vida e creio que fiz jus ao que tenho. Quanto à tremedeira insinuada por você, espanto-me. Não conheço e nunca soube que houvesse algum cartório expedindo certidão sobre as emoções das pessoas. No meu caso, a tremedeira. Pago imposto de renda e com muita satisfação, pois sou um contribuinte do país. No ano passado, minha firma, a Panfilmes Limitada, pagou cerca de 150 mil cruzeiros de imposto. Isso para o cinema nacional é envaidecedor, pois a maioria das companhias são deficitárias. Não sei quanto ganho por mês. Retiro de minha empresa 3 mil cruzeiros como prolabore, mas a Panfilmes continua se desenvolvendo cada vez mais com meus investimentos. Elevamos este ano o capital de 300 mil para 1 milhão de cruzeiros. Tire suas conclusões. Com a vida estabilizada, casa grande e luxuosos carros, você não é mais um garotinho, mas dificilmente é visto em companhia feminina. Por que não se casou? Vocês sabem minha opinião e eu deixarei o card aqui em cima. Acho estranho, Gilberto, você querer ser testemunha dessas coisas. Não me casei porque fui apaixonado por uma de nossas melhores apresentadoras de TV. Não podendo realizar meus objetivos, preferi dormir muitas noites de botinas. Sei que você não vai entender, mas ela entenderá, Gilberto. Minha casa não é tão luxuosa assim. É um sobrado no bairro do Itaim, em São Paulo. De carro, só um Galaxy e uma perua para viagens. E essa apresentadora de TV que Mazzaropi cita nessa resposta era nada mais nada menos que Hebe Camargo. Até onde isso é verdade, ninguém saberá, né? Agora quem faz as perguntas é nada mais nada menos que Abílio Pereira de Almeida, que foi o responsável por ingressar Mazzaropi no cinema e o transformá-lo em ícone do mundo caipira brasileiro. Quando você começou na Veracruz, ganhava 150 contos por mês, iniciando-se no cinema. Depois foi trabalhar com Massaíne, com 500 contos. Você não tem saudade dos tempos em que tinha um ordenado mensal? Não se preocupava com produção, distribuição e exibição de filmes como agora? Agora vem Mazzaropi com aquela patada genial de grande mestre. Abílio, você foi meu lançador nesse labirinto que é o nosso cinema. Com sua pergunta, vai me fazer procurar os outros 120 contos, já que no seu tempo ganhava só 30. Vou falar com franqueza. Você é responsável por tudo que me aconteceu, até da França. Me incentivava com suas cartas. Lembra-se? E hoje já estão começando a me chamar de fenômeno sociológico da comunicação. Viu o que você arrumou, Abílio? O culpado é você. Eu tenho saudades daqueles tempos. Ganhava menos, mas era bem mais tranquilo e divertido. E continuava sendo apenas o Mazzaropi, livre da análise de certos intelectuais. Nos tempos heróicos da Veracruz, de Sai da Frente, Nadando Dinheiro e Candinho, quem ganhava mais como ator? Você ou o Duque? Aquele pastor alemão ensinado que aparecia em sua companhia? Claro que era eu. Eu ganhava 30 contos e o Duque 10 contos. E agora eu lhe faço uma pergunta. Você se lembra de quando precisávamos de um sorvete para uma cena? Os contínuos iam buscá-lo em São Bernardo e ele sempre chegava derretido. Você, muito perfeccionista, queria um sorvete inteiro e assim perdemos várias horas. Até que você mandou fazer um de pau, pintou de vermelho e eu fui obrigado a lamber. Lembra-se disso? Quero dizer, agora da minha surpresa e alegria ao ver seu nome entre os entrevistadores. Continuo seu amigo e admirador de sempre. Pra quem não sabe, essa cena que Mazzaropi acabou de citar era uma cena do filme Sai da Frente, que é Mazzaropi parece chupando um sorvete, descendo a serra de Santos junto com seu gato e a noiva, e Mazzaropi aparece oferecendo um sorvete aos dois. E aquela cena daquele sorvete era nada mais nada menos que um sorvete feito de madeira, pintado de vermelho, que Abílio Pereira de Almeida mandou o Mazzaropi lamber, pois o sorvete sempre chegava derretido, pois a Veracruz ficava num lugar bem afastado do centro de São Bernardo do Campo.
Eles tinham que buscar lá na cidade. Ou seja, chegava tudo derretido. Agora quem faz as perguntas é Roberto Farias, que era produtor. E ele era irmão de nada mais, nada menos que do ator Reginaldo Faria. Que por sinal, Roberto Farias tem esse S no final do Farias por erro do cartório quando nasceu. Que na verdade era pra ser sem S. E colocaram um S a mais no nome dele. Sendo você, Maza, um produtor de êxito que sempre atinge a comunicação, por que não tenta o cinema de uma maneira industrial, fazendo uns 10 filmes por ano? Caríssimo e vitorioso produtor, ninguém melhor do que você para responder sua própria pergunta. O motivo é o seguinte: para se fazer um bom filme, é preciso uma boa ideia, dinheiro, bons atores, o que nem sempre estão disponíveis. O cinema é um conjunto de tudo que relacionei acima. 10 filmes por ano seria fabricação em série, portanto ficaria prejudicada a qualidade. Mais uma razão: o mais difícil do cinema não é fazer a fita, o difícil é tomar conta dela, depois de pronta. Isso exige grande número de fiscais e uma organização perfeita de arrecadação. Acho que no momento nem as companhias de Hollywood conseguem fazer 10 filmes por ano. E aquela época era pior, porque tinha muito roubo nas bilheterias. E Mazzaropi só enriqueceu colocando os seus fiscais para tomar conta da entrada de seus filmes, hein? Você não acredita no cinema nacional ou só acredita nos filmes em que trabalha? Cinema é uma arte que precisa ser compreendida por aqueles que pagam ingresso, isto é, o povo. Acredito que toda forma de expressão que possa chegar ao povo. Assim, acredito no cinema nacional. Há fitas que fizeram até mais sucesso que os meus filmes. É lógico que acredito em meus filmes. Todos nós temos nossas vaidades, e quem disser o contrário estará mentindo. Agora quem faz as perguntas é nada mais nada menos que Inesita Barroso. Que aqui era novinha e pelo jeito já tinha se rendido à turma do Roberto Carlos, ao iê. Preste bem atenção nas perguntas dela. Ainda vale a pena continuar trabalhando com assuntos brasileiros no cinema? Compensa? Ou o cinema é diferente das outras artes, subentendendo-se que as outras artes não compensam? Creio que vale a pena lidar com assuntos brasileiros. Material humano do povo brasileiro já é sucesso garantido. Houve tempo em que não havia apoio, era difícil trabalhar, mas só o fato de transportar a vida desse povo para a tela compensa qualquer sacrifício. Não posso falar de outras artes, porque até agora só fui ator. Até quando, Mazzaropi, você pretende resistir? Vou resistir até quando o povo me aceitar. Se um dia o povo não me quiser mais, enfio minha viola no saco, eu vou pra casa. Toma! Sabendo que Inesita Barroso, depois que envelheceu, morreu gravando Viola Minha Viola, e falava justamente da música nacional brasileira, que era a música caipira, né? Então, agora quem faz as perguntas é nada mais nada menos que Aguinaldo Rayol, que ainda está vivo, e foi Mazzaropi que lançou Aguinaldo Rayol no cinema. E prestem muito bem atenção na pergunta dele, querendo ser o intelectualzão da época, e já se rendido para a cultura internacional que infiltrava no nosso país. O fato de você só usar atores ainda desconhecidos em seus filmes tem alguma semelhança com a atitude de Sarita Montiel, que não permite nenhum nome ilustre ao seu lado para se destacar mais, evitando assim concorrência ou divisão de fãs? Como atores desconhecidos, pois você já trabalhou em meus filmes, você se julga um desconhecido? E Tarcísio Meira, Luiz Gustavo, Isabel Cristina, Elizabeth Hartmann, Hildo Gonçalves, Elza Soares, Genésio Arruda, Patrícia Maio, Hebe Camargo, Egine Prado, Nélio Pinheiro, são desconhecidos? Outra coisa, eu nunca me preocupei em ser estrela dos filmes. Apenas o público se identifica mais com o meu personagem. A Sarita Montiel faz isso, é? Eu não sabia. Você é quem está me informando. Toma! Só que a verdade é que Mazzaropi queria ser o centro das atenções nos seus filmes e nos filmes de outras produtoras que ele participou. Inclusive tem um caso no filme A Carrocinha de 55, em que ele brigou com meio mundo naquele filme porque os atores coadjuvantes estavam aparecendo muito nos filmes. Por que você, com todo o dinheiro que ganhou e a possibilidade de empregar recursos que ninguém teve até hoje no Brasil, não produz uma comédia musical de alto nível, divulgando lá fora a comédia típica brasileira e a nossa música num nível técnico-artístico ainda não realizado em nosso país? Gostei mais dessa segunda pergunta, porque é mais inteligente. Toma!
Já pensei bastante nisso, e o plano está dentro de minhas aspirações. É só haver oportunidade e uma boa história, pois cantores famosos e bons nós temos, não é, Aguinaldo? Toma mais uma vez. You win. Alright, that's cool. Ai, meu Deus, essa turma que queria ser intelectual perante a imprensa. Era vergonhoso, não? Ave Maria. E esse filme musical de alto nível lá fora, nós sabemos que nunca foi produzido. E essa história de fazer um musical técnico elaborado, todo frondoso, era só pra pseudo-intelectual aplaudir e não encher 3 fileiras de cadeiras do cinema. E só pra deixar artistinhas da época felizes. Agora quem faz as perguntas é o tal do Amaury de Stefano, era um arquiteto. Também pesquisei sobre esse homem, não descobri nada e simplesmente desapareceu. Não existe informação nenhuma desse homem na internet. Nem sei se está vivo. Você acha que pode haver alguma semelhança entre seu tipo de jeca e o personagem maravilhoso do Chaplin? Nesse ponto de opiniões variam. Uns acham que sim, outros que não. Chaplin é um grande mestre e seria muita pretensão comparar-me a ele. Além disso, confesso também que nunca pensei profundamente no assunto. Você é considerado a maior renda do cinema brasileiro e tem indiscutível popularidade. Para provar que realmente tem talento, você faria um papel diferente do habitual jeca? Muito grato pelos seus elogios. Eu poderia fazer outros tipos, pois já interpretei no Teatro Deus lhe pague, Anastácio, Divino Perfume e O Último Guilherme e outras obras. Mas de coração, prefiro continuar dando alegria, esperança a uma boa dose de otimismo ao nosso povo, pois tenho muita fé nos destinos de nossa pátria. Mazzaropi, em seus filmes, já gravou e interpretou outros personagens, como no filme O Puritano da Rua Augusta e até mesmo em Nadando Dinheiro. Mas sabemos que o público não gostou. Quando Mazzaropi se consagrou o jeca, foi o jeca que deixou Mazzaropi rico e o consagrou como um fenômeno caipira cultural brasileiro. E essa turma daquela época queria que ele gravasse outros personagens. É dose, não? Qual é a sua opinião sobre o chamado cinema novo? Não acredito nessa classificação. Não existe cinema novo, nem cinema velho. Toda história boa e bem transportada para a tela tem sempre alcançado grande sucesso. Não sou contra o cinema chamado novo, nem contra o chamado acadêmico. E aí, Juca, quer falar alguma coisa a respeito desse vídeo de hoje? Pula aqui, homem! Faz tempo que você não aparece falar com o povo aqui. Chega aqui, Jacu do Mata Dentro, sou! Mazzaropianos, voltei aqui pra falar com vocês novamente. Mazzaropi sempre foi criticado naquela época porque fazia milhões com seus filmes, e os pseudos intelectuais daquela época ficavam pistola de raiva, pois o homem conseguia muito dinheiro com seus filmes e era um público gigantesco que aparecia a assistir os seus filmes. E diferente de muitos canalhas de hoje em dia que afirmam que Mazzaropi nunca foi perseguido, percebemos nessa reportagem que sim, Mazzaropi sempre foi perseguido de uma forma ou de outra por causa de sua riqueza e de sua fama. E nessa reportagem vimos que muitos artistas, colunistas, gente da época gostava de Mazzaropi, mas também desdenhava o jeca por achar que ele era atrasado e deveria fazer outros papéis, gravar outros tipos. E essa turma já estava rendida à cultura estrangeira e também à música internacional que invadia nosso país, que já dominava a rádio naquele momento, inclusive pelo Iê de Roberto Carlos. E essa turma pode criticar quanto quiser, pois Mazzaropi é eterno e seus filmes também. E isso não tem preço. Mazzaropianos, Mazzaropi foi perseguido naquela época em todos os sentidos por fazer muito sucesso, por ganhar muito dinheiro e por não se render a essa turma vendida daquela época para ele se transformar em algo que ele não era, ou seja, transformar seu personagem em outra coisa, que Mazzaropi também já interpretou
mas não fez sucesso. Mas mesmo assim, Mazzaropi respondeu essas perguntas dessa turma, que a maioria ali estava envenenada pela cultura da época. Não adianta querer passar pano, que é a verdade. E Mazzaropi meteu o pé em cada um. E mais uma vez agradeço a todos pela paciência e pela audiência. Muito obrigado. E como sempre digo aqui, sai, temo de banda!